As pilhas descobertas, né, por volta e abordadas na última aula, claro, mudaram muito as coisas do ponto de vista do eletromagnetismo, né? Porque pelo menos tínhamos corrente elétrica, né? E poderíamos fazer experiências com a corrente elétrica, né? Como fez Ørsted, Faraday e assim por diante, né? Agora, ela não atenderia, as pilhas, né? Não atenderiam às demandas, né, dos dias de hoje. Porque no caso das pilhas temos transformação de energia química em elétrica. E o ideal é utilizarmos outras formas de energia, né, para gerar, né, energia elétrica ou energia eletromagnética, né? Então, com o passar do tempo, fomos desenvolvendo outros geradores. E o Cláudio vai nos explicar 3 deles. Sim. Bom, já aqui vamos começar pela célula solar. Essa, então, é uma célula que transforma diretamente a energia luminosa em energia elétrica. Esse efeito é chamado efeito fotovoltaico, né? Então, tem um semicondutor aqui, silício, né? E com algumas dopagens, de forma que a hora que a luz incide na placa, ela forma uma diferença de potencial, né, nessa placa. Então forma uma voltagem, né, e por isso chamado de efeito fotovoltaico. Ele não arranca elétrons do material, mas apenas separa, né, e forma uma diferença de potencial nas placas. Diferente do efeito fotoelétrico, né? O fotoelétrico, a luz incide e ela arranca os elétrons do material, né? Então, o efeito fotoelétrico arranca, enquanto que esse mantém uma diferença de potencial. E aqui a gente pode mostrar, por exemplo, né, o funcionamento de um motorzinho elétrico ligado, por exemplo, nesse carrinho. Aqui tem um motor e aqui eu posso ligar a placa aqui. Essa luz aqui não é suficiente, né, para tirar o motor, mas a gente pode... Mais energia, então, luminosa aí. Isso, usar, por exemplo, né, uma lâmpada mais potente, né? E é uma energia renovável, né? É por isso que se investe muito, né, na geração de energia, né? Exatamente. Sob essa forma. Apesar de a energia, nesse momento, ser energia limpa, né, você não causa nenhum tipo de poluição, ele também é prejudicial ao meio ambiente, porque para você fabricar essas placas, você causa algum dano no meio ambiente, né? Algum tipo de poluição. Porque para você fabricar o silício, né, você precisa de algum tipo de poluição. Bom, então aqui o carrinho se movimentando com a energia solar. A gente pode, por exemplo, ligar um radinho, né, nele. Aí eu desconecto aqui e conecto o radinho, por exemplo, aqui nos terminais. A tensão aí seria de quanto gerada? A gerada é em torno de 3 volts, mais ou menos. 3 volts. Então, para o radinho... 2 daquelas baterias pequenas. Pilhas pequenas. Pilhas pequenas. Exatamente. Para o radinho, essa luminosidade do estúdio já é suficiente. Então, colocando a mão aqui, ou seja, simulando uma nuvem passando aqui na célula. Pronto, né? Aí você já perde bastante energia, né? Ou seja, não funciona à noite. Não funciona à noite. No caso, eu ainda necessito das baterias para armazenar à noite, né, e usar essa energia captada durante o dia. Aqui, por exemplo, um motorzinho, né, uma ventoinha. Essa luz aqui é suficiente para... é suficiente, né, para movimentar, né, o ventiladorzinho. Então aqui eu tenho a célula fotovoltaica, né? Transformação direta da energia solar em energia elétrica. Aqui tem um outro tipo de gerador de energia elétrica, que é o gerador termoelétrico, né? Então nós vamos agora transformar energia térmica, calor, né, em energia elétrica. Aqui eu tenho uma célula chamada célula Peltier.
também chamada de célula Seebeck. Então, o efeito aqui, o efeito Peltier, na verdade, você transforma a energia elétrica, né, em calor e frio de um lado. Né? Então, são usados em geladeiras, que tem em carro, por exemplo, aquelas mini geladeiras que você pode usar essas células. Aí, no caso, tem que haver um gradiente de temperaturas, uma diferença de temperaturas, né? Ele gera uma diferença de temperatura usando a energia elétrica. Mas, nesse caso, nós vamos utilizar a energia elétrica, né, a partir da diferença de temperatura. Então, nós vamos provocar uma diferença de temperatura e obter energia elétrica. Uma parte mais quente e a outra mais fria, né? Exatamente. Então, esse é o efeito Seebeck. Né? Então, vamos colocar desse lado de cá, água mais quente, né? Está morna essa água. E desse lado de cá... Quase a 100 graus, né? Ela está bem quente. Bem quente. E aqui a água... Essa é gelada? Gelada, né? gelada. Gelada, melhor gelada. Interessante. E agora eu posso usar, por exemplo, um motorzinho, né? Para mostrar a geração, né, de energia elétrica aqui. Então, eu tenho aqui efeito chamado Seebeck, a diferença de temperatura gerando energia elétrica. Interessante. É uma outra maneira. Porque a gente gera energia elétrica a partir também do calor, mas do vapor, né? Sim. Usualmente, né? nas grandes usinas, para gerar energia mecânica, né? Isso. Ok. Muito interessante. Diretamente. Muito interessante. Bonito isso. E por uma fim, demonstração bem bonita. A gente pode mostrar uma forma de gerar energia elétrica, essa sim é menos poluente, que são as células a hidrogênio. Então, temos aqui a célula de hidrogênio, né? Então, vou mostrar aqui os detalhes. Que eu acredito venha a ser a energia do futuro. Né? É claro que todo mundo está acreditando, na verdade, na fusão, né? Mas isso para um futuro bem longínquo. Né? Bom, aqui está a célula de hidrogênio. Então, ele é feito com placas de platina. Não é muito barato, né, por enquanto. Essa aqui é uma célula só para demonstração. E aqui, eu tenho aqui um reservatório com água destilada, né, aqui também. E dentro do reservatório tem um outro tubinho que está conectado nessa mangueirinha aqui. Então, a água desse tubinho vem aqui para a célula, né? E essa outra para esse lado da célula. E agora vamos gerar hidrogênio e oxigênio a partir da eletrólise. Então, nós vamos fazer agora uma eletrólise da água. E para isso eu tenho aqui uma fonte, né? Então, desse lado aqui, eu coloquei uma fonte de celular e vou agora gerar hidrogênio e oxigênio a partir da eletrólise da água. Então, vamos ligar aqui. Ligado aqui. E aqui, então, com essa chavinha virada para cá, eu vou fornecer energia elétrica para gerar hidrogênio, né? Então, estou passar corrente elétrica aqui na célula. Aqui desse lado, o polo negativo, a gente pode observar já a formação de uma bolha ali, ó. O que temos na bolha, então? Na bolha é hidrogênio. Hidrogênio. Porque na molécula de água, né, o lado positivo, né, o polo positivo é o hidrogênio. Então, ele está sendo atraído pelo polo negativo. E aqui desse lado, o polo positivo, ele está atraindo oxigênio. Exatamente. Então, estou fazendo a eletrólise. Interessante. E dá para perceber que aqui o dobro, mais ou menos, de gás é formado do que aqui. Sim, porque é H2O. 2O. Então, para cada 2 hidrogênio tem um oxigênio. Interessante. Né? Interessante. Então, aqui, olha, praticamente já enchiu o tubinho lá dentro. Então, aqui, hidrogênio e aqui está com metade de oxigênio. Né? Agora, o que eu posso fazer agora, o que essa célula faz de revolucionário é você pegar o hidrogênio desse lado, o oxigênio do outro lado, recombinar e gerar eletricidade. Essa que é essa é a função, então. Exatamente. Então, eu posso utilizar energia elétrica a qualquer hora, né? Entendi. Basta ter, então, hidrogênio e oxigênio. Então, para isso eu vou, então, desligar agora, né? Desliguei aqui a minha fonte e vou virar a chavinha para que
ocorra, né, a geração de eletricidade. A desse célula lado. agora faça interessante. Então, enquanto houver aqui hidrogênio e aqui oxigênio, vai haver formação de eletricidade aqui. E vai demorar bastante. Agora, você gastou energia, né, também para separar nesse caso, isso, né? exatamente. Esse que é o problema. Esse é um problema, sim. Jamais ok. não temos né, energia de gás. Mas a gente pode combinar isso com a célula solar, por exemplo. Né? Então, ao invés de usar uma fonte aqui, eu posso usar a célula solar para captar energia durante o dia, por exemplo, formar hidrogênio, né? Ao invés de usar uma bateria para armazenar energia elétrica, eu posso formar hidrogênio e depois utilizar esse hidrogênio para gerar eletricidade à noite. Ok. Então, é uma maneira, então, Eu só quero chamar a atenção, olha, continua funcionando funcionando. lá. Olha só, Fica um bom horas. tempo, né? Enquanto Na houver realidade. diferença de temperatura. Sim, à medida que for termalizando, né? Sim, Aí equilíbrio. acaba o efeito, porque não tem Exatamente. diferença de temperatura, né? Isso. E Ok. aqui também você pode ver que vai durar horas, né? Você vê que quase não consumiu nada de gás. Também ali, né? Uhum. Sim. Uhum.